Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração. Que a presença do Mestre Jesus esteja conosco, fortalecendo os nossos pensamentos, nossa vontade e a nossa sede de aprendizado e de inspiração. Inicio fazendo uma leitura do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item 130. Amai-vos. Está em 1 João 3,18. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Questão 130, muito bonita. Agora eu convido os irmãos para a prece inicial, lembrando destas palavras dos nossos irmãos Chico e Emmanuel, com esses convites de amor e renovação íntima para os nossos corações. Roguemos a presença amorosa do Mestre Jesus nesse instante, onde o nosso coração e mente estejam abertos para o entendimento, para a palavra que será derramada sobre cada um de nós, junto a tantos amigos do plano espiritual aqui presentes, atendendo às nossas necessidades mais íntimas. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui está, conduzindo todos os trabalhos. E que o Mestre e a espiritualidade iluminem o nosso palestrante desta noite. Que assim seja. Nós temos a alegria de receber na nossa casa pela primeira vez esse irmão tão agradável, simpático, que na primeira oportunidade que a Regina teve, fez o convite e ele não recusou. Veio de Tubarão, vai falar para nós sobre obreiros da fé. Se chama Gerves Jaime, Consolador Prometido, Centro Espírita Allan Kardec, de Tubarão. Deixo então com a palavra, meu amigo, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Gosto de iniciar sempre buscando o sentimento de Jesus, porque é Ele que nos ama incessantemente para que a gente possa alcançar, buscar o caminho para Deus. Porque é Ele que traz o caminho, é Ele que traz o exercício, Ele que é o nosso guia. Por isso Ele é tão importante, e por isso que quando eu inicio toda a exposição, eu busco no nosso coração o sentimento de Jesus, que a gente se conecte cada vez mais com Jesus. E aí, baseado nisso, o tema é Obreiros na Fé. Quando a gente lembra ou ouve falar Obreiros da Fé, logo a gente vê na nossa mente entidades, né? Entidades relacionadas a religiões, pessoas que se dedicam ao trabalho espiritual e ao trabalho da caridade, né?
sempre agindo com fé e agindo com perseverança. Essa é a primeira lembrança que a gente tem quando a gente lembra sobre obreiros na fé. Mas vamos trazer esse pensamento na casa espírita. Porque nós, espíritas, a gente tem que trazer também para a nossa vida, para a nossa realidade. E obreiros da fé na casa espírita são aquelas pessoas que trabalham. Então, que a gente acaba tendo contato, é o que a gente vê as pessoas executando. Só que muitas vezes a gente não sabe de toda a atividade que a casa apresenta. Então, obreiros da fé na casa espírita é o trabalhador, é o aplicador de passe, é aquela pessoa que participa de estudos, porque participar também é um ato de trabalhar, porque se reformar é uma ação a si mesmo, e até a pessoa que coordena os estudos, os coordenadores de estudos. Toda a diretoria que a casa tem são trabalhadores da casa, pessoas que fazem um atendimento fraterno, a conversa, o atendimento espiritual, então, também são trabalhadores da casa, a casa acaba tendo essa atividade. E os trabalhadores também da mediunidade, médiuns e não médiuns, porque o grupo de mediunidade não é só médiuns, né? Precisa de todos, precisa de pessoas com conhecimento, precisa de pessoas que têm a base na doutrina espírita. E aí então temos aí os obreiros da fé na casa espírita. Mas o interessante é que o obreiro da fé é aquele que toma uma decisão, ele decide trabalhar. Ele decide trabalhar conscientemente, voluntariamente, para quê? Com o objetivo de construir o bem, de fazer o bem. Mas o interessante, quando a gente começa a ser obreiro da fé, a gente começa isso dentro da gente mesmo e essa ação de bondade se estende ao próximo também. E Jesus sempre deixou claro que a seara, o trabalho, é grande, mas pouquíssimos são os trabalhadores, são as pessoas que se dispõem a ser obreiros na fé. Por isso é um tema tão importante, porque é um tema para convite. Mas quem é esse obreiro na fé? Ser obreiro na fé não é um título, não é um cargo, não é um status, né? Ser obreiro na fé é algo mais discreto. Ele é mais uma construção, é um compromisso íntimo, onde a gente assume uma responsabilidade para fazer algo, para querer fazer algo. E na visão espírita, o verdadeiro obreiro é aquele que trabalha, mas sem esperar nada em troca. É aquele que não espera recompensas. Então, o obreiro na fé na casa espírita, ele serve. E ele serve sem se colocar acima de ninguém, na igualdade. Ele aprende enquanto ensina, enquanto pratica, enquanto trabalha. E ele se melhora enquanto ajuda. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, também traz uma reflexão sobre o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E aí é onde vem o convite. Ser obreiro na fé é a oportunidade de a gente domar nossas más inclinações na ação do bem. Porque todo o mal se transforma no bem. Então, quando a gente quer construir cada vez mais o bem, sem perceber as nossas más inclinações ou as nossas más tendências, os nossos desvios de conduta em pensamento, em ações, em palavras, são construídos em boas ações. E isso acontece automaticamente, progressivamente. Então, o primeiro campo de trabalho do obreiro na fé é o próprio coração, porque ele quer transformar o mundo, mas ele começa a entender que essa transformação começa dentro de si. Então, a fé, para o obreiro na fé, ele não é uma fé baseada em crença, que é baseado em sentimento leve, é um sentimento profundo e ele é demonstrado através de ações. É uma fé que age, é uma fé que movimenta. E aí a gente vai construindo também e trabalhando junto com as leis divinas,
né? Que leis divinas a gente consegue trabalhar sendo obreiro? Trabalhar a lei de amor, trabalhar na lei da compaixão, da justiça, e acho que até todas as outras leis divinas que a gente lida no dia a dia, que a gente começa a aprender um pouco mais sobre isso. Então a doutrina espírita, ela nos ensina a fazer, né? Sem esperar algo em troca. Mas parece que falar assim é fácil. Parece que, fazer sem esperar algo em troca. Eu vou lá, faço. Vamos exemplificar um pouco mais para ficar mais fácil, para a gente palpar um pouco melhor isso. Estou lá entregando cesta básica. Estou lá entregando uma caixa de leite. E aí a pessoa, quando aceita, quando ela necessita, ela vai lá, recolhe, ela abraça a cesta básica, daqui a pouco ela fala assim, ué, mas cadê a carne? Cadê os ovos? Sempre com uma queixa. É natural, somos seres humanos, somos imperfeitos, né? Estamos aprendendo a domar as nossas más inclinações, mas qual a nossa reação perante uma ingratidão? Porque isso é uma prática de ingratidão. Ela poderia muito bem dizer obrigado, mas às vezes ela pega apenas aquilo que, mas e o resto? Eu não preciso só da cesta, eu preciso de mais coisas. A gente entende, a gente compreende. Mas qual a sensação quando alguém nos toca no sentido que parece que fizemos algo de errado? Faltamos com algo. Que sentimento a gente tem? É aí que começa a transformação do obreiro na fé. Quando ele percebe o sentimento que tem diante uma adversidade, diante uma dificuldade. Porque isso é uma dificuldade. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo está ali presente todos os dias de nossas vidas. E é nesse momento que ele vem. E aí ele vem como uma nuvem no nosso corpo, parece que o sangue ferve, né? E aí vem o pensamento, e aí às vezes vem o pensamento, nossa, essa mulher não está entendendo que eu estou entregando uma coisa de bom coração, que eu estou querendo ajudá-la, e mesmo assim ela reclama. Será que é um pensamento de, eu entendo, todos nós estamos aqui para aprender, e cada um tem o seu tempo de aprendizado. E aí, diante desse sentimento que é muito importante, porque a gente não sabe o que a gente sente, tristeza, rancor, mágoa, alegria, felicidade, euforia. A gente não sabe dizer os sentimentos que existem dentro de nós. Ali é o grande aprendizado. Perceber a sensação, o sentimento e notar que sentimento eu posso brotar diante disso. Vou dar mais amor. Vou aplicar mais amor. Esse é a teoria. Então por isso que não espera nada em troca, mas no fundo a gente espera um obrigado. Mas e se não receber o obrigado? A gente vai continuar fazendo? Com bom coração? Claro que a gente vai aprendendo aos poucos. Então, ser obreiro é se transformar. É nessas oportunidades, na relação com o outro, que a gente vai se transformando. Por que na relação com o outro? Lembremos então do Evangelho de Jesus, quando ele diz sobre o maior mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele diz, num próximo mandamento, e aí vem o seguinte, que é semelhante ao primeiro. Amar ao próximo como a si mesmo. Por que que ele mandou esse mandamento pra gente? Por que que ele enalteceu esse mandamento como o mais importante? Porque amar a Deus, a gente pode até tentar, a gente pode até praticar, mas será que essencialmente a gente sabe o que é amar a Deus? Porque falar eu amo Deus é fácil, é da boca para fora. Mas qual o significado disso? Qual o sentimento dentro do coração da gente perceber que somos sementes de Deus, filhos de Deus, e saber que a gente ama e se conecta com Deus? Como que a gente vai perceber isso? E aí ele traz um mandamento que é praticamente igual para a gente construir o que é amar a Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se tivermos sentimentos negativos perante alguém, a gente não está amando a Deus. Se a gente não está amando a si mesmo, se a gente está guardando rancores, guardando mágoas de nós mesmos ou diante ao outro, a gente não está amando Deus. Porque amar a Deus é saber de toda a sua criação, de todas as suas obras. E a obra dele são todos nós. E a obra dele
é a natureza. E a obra dele é a condição de vida que a gente tem nesse momento para aprendizado, de estar na carne a oportunidade do aprendizado. É a gente perceber as oportunidades do aprendizado. Isso é amar a Deus. Claro, ele entende que a gente está construindo esse aprendizado. Por isso Jesus, por isso nosso irmão, nosso mestre, traz o caminho de a gente se aproximar mais de Deus. É como degraus. A gente vai subindo aos poucos para a gente se aproximar de Deus. Então a gente vai aprendendo o significado do que é amar a Deus. E aí lembramos, obreiros na fé. Que fé é essa? A fé de nos conectarmos cada vez mais com Deus. Praticar o Evangelho de Cristo. Colocar a nossa semente, estou olhando para ela porque ela estava numa atividade e eu falei sobre semente. Colocar a nossa semente num bom solo. Porque a gente recebe a semente, todos nós temos a semente. A semente dada por Deus, porque somos filhos de Deus. Então somos sementes divinas, somos sementes de luz, sementes de amor. Só que basta ter a semente? Ou basta cultivar essa semente? Como se cultiva a semente? Através do amor, através da criação, da doação do amor, do alto amor e do amor ao próximo. É assim que a gente cultiva a semente. É nas obras, é na ação, é ser obreiros na fé. De uma fé raciocinada, de entender toda essa teia de conexões que a gente tem entre todas as pessoas. De a gente perceber que essas conexões têm que estar sempre conectado com o amor. Pode até não ter tantas conexões especiais, porque a gente ainda tem orgulho e egoísmo, mas que não tenha conexões negativas, de desejos, de rancores, de mágoas perante as outras pessoas. Todos nós estamos conectados. Todos nós estamos conectados principalmente com a nossa família, que a gente escolheu, ou que escolheram para a gente vir a esse mundo, para aprendizado também, para resgates, para novas conexões ou reconexões. Porque a nossa família, ali está a grande escola, a grande universidade do aprendizado para a nossa vida. E aí, vamos dizer que a pós-graduação, a faculdade, está na vida social, no dia a dia, no trabalho, as dificuldades. Mas a graduação, a base, está na família, nas relações familiares. Se a gente ainda tem conexões negativas com a família, no sentido de desejar o mal ou manter rancores da família, a gente não, ou melhor, a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas fora. E assim é a nossa vida. Por isso que a base do aprendizado é a família. E aí, obreiros na fé, entende isso. Entende que obrar na fé é obrar no dia a dia. É perceber que ser obreiro na fé é saber se posicionar, saber viver diante as pessoas. Ou seja, trabalhar na base do amor. Teoria é fácil, mas a prática, a gente precisa estar disposto para aprender. E aí então, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. Quem disse isso? O evangelista Tiago. Tiago, um dos Tiagos, né? Nós temos dois evangelistas Tiago. E ele traz essa reflexão que a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Mas quando a gente lê isso, a gente lembra sobre caridade. Às vezes uma caridade material, sem obras. Só que é muito mais além disso. Não é só a caridade material. A caridade material é importante? É. Porque ela sacia a fome, porque ela agasalha, porque ela diminui a necessidade da pessoa que está passando por dificuldades. Mas a caridade moral é a caridade que nos transforma. O que é caridade moral? A caridade moral é quando a gente se dispõe de uma coisa que todos nós temos: amor ao tempo. Ou seja, a gente se dedica no tempo à pessoa, né, para doar algo. E pode ser um simples gesto, até num bom dia, num boa tarde, num boa noite, um sorriso. Porque o sorriso é conexão. A expressão que a gente tem no nosso corpo é conexão. E palavra é conexão. Então, quando a gente deseja algo, a gente está se conectando, fazendo boas conexões com as pessoas. Todos nós somos capazes disso. É só a gente querer. É só a gente ter disposição de desejar coisas boas para as pessoas.
E bom dia não é desejar coisas boas para outras pessoas? Sim. Claro, se o bom dia está junto com um sorriso, está junto com um pensamento positivo, desejando coisas boas para ela. Agora, se eu dou um bom dia com uma cara fechada, eu não estou me conectando positivamente com ela. Se eu dou um bom dia sorrindo, claro que a gente não precisa estar sempre com um humor positivo. A gente é humano. A gente tem mágoas no dia a dia que a gente acaba tendo, às vezes, mágoas pequenas, vamos dizer assim, temporárias. Só que vai da gente entender que tem que ser temporário e a gente tem que cada vez mais diminuir esse tempo de sentimentos negativos. A gente está aqui para aprender. Obreiros na fé é saber dessas ações também. Obreiro na fé, então, cada gesto de paciência é trabalho. Então, agir com paciência, nós com nós mesmos e nós diante aos outros, aos nossos irmãos. E cada perdão concedido é serviço. Olha que interessante. Tudo isso é caridade moral. Então vamos parar de, às vezes, não dar bom dia com um sorriso, de falar palavras boas para a pessoa, mesmo que seja uma palavra, mesmo que a gente não saiba falar, a gente só deseja coisas boas. Tenha um bom dia. Estou contigo. Desejo forças a você. Que Deus o abençoe. A gente pode utilizar isso para qualquer pessoa. Mesmo o ateu, desejando bênçãos. Mas ele vai entender que você está desejando coisas boas para ele. Então ele não vai achar ruim aquilo. Ele não vai achar ruim. Então a gente pode realmente desejar coisas boas no dia a dia. Trabalhar na fé é servir mesmo quando é difícil. Aí é a dificuldade que eu falei antes. Quando a gente passa por dificuldades, quando a gente passa por provas na vida, é que a gente vai perceber, vai ser testado se a fé, se a compreensão, se o Evangelho de Cristo está sendo praticado. E aí essa dificuldade pode estar como eu falei, numa negação, numa reclamação de alguém, ou até em provas, e até indo para um caminho mais de expiação, dificuldades, doenças, adversidades na vida, perdas precoces, prematuras. E aí quando a gente vai entendendo, compreendendo através da doutrina espírita que o Espírito ele é eterno, que ele está aqui para aprendizado, e que às vezes, em algumas ocasiões, irmãos passam pelo nosso caminho por tempo limitado, por tempo menor. E isso tudo, esse compreender tudo isso na vida é ser obreiro na fé. Porque quando a gente guarda uma mágoa porque alguém foi antes de mim, eu estou guardando um rancor, um sentimento ruim. Diante a vida, muitas vezes. Diante algo que eu não concorde. E quando a gente compreende que a encarnação ela é temporária, e quando as conexões, os laços, o amor verdadeiro é preservado, é mantido, a gente terá reencontros, como a reencarnação já são reencontros. Entender que as vidas vêm e vão para a gente aprender e reconectar cada vez mais com as pessoas. Entender que a saudade é positiva porque só existe saudade se existe amor. Se foi conectado com amor às relações. E aí vem Jesus dizendo exemplificando sobre ser o obreiro na fé. Quem foi o maior exemplo de obreiro na fé? O nosso mestre, Jesus. E como que ele dava esse exemplo? Qual era o modelo que ele fazia? Ele tinha templo? Não. Ele precisava de religião? Não. Ele não precisava de nada material. Ele só queria fazer. Ele só queria ajudar cada vez mais. Então ele acolheu excluídos. Ele conversou com pessoas marginalizadas, excluídas. Ele curou doentes, pessoas que muitas doenças tinham, que eram condenadas. E ele foi lá e curou, acolheu. E ele ensinava pelo exemplo. E ensina até hoje. Por que eu digo ensina? Porque a gente precisa aprender. Se a gente precisa aprender, quer dizer que ele está ensinando ainda. E ele nunca se negou ao trabalho no bem. Ele sempre estava pronto. Ele sempre estava
disposto, mesmo diante da dor, mesmo diante da cruz, ele pediu bênção. Ele pediu para abençoar quem? A ele mesmo? Também, mas a todos nós, a toda a humanidade. Porque a gente precisa ter esse aprendizado, essa conexão com Deus. Então, mesmo na dor, ele desejava coisas boas para todos. Até mesmo aqueles que estavam ferindo, que estavam traindo no conhecimento mais material, porque a gente é muito materialista de entender que ali é uma traição. E porque era um amigo, e mesmo assim ele tratava as pessoas que traíram como amigo. Meu amigo, por que você fizeste isso? E aí ele traz ainda a conexão de amigo, para manter essa conexão. Jesus nos mostra que o verdadeiro trabalho espiritual, ser obreiro na fé, é silencioso, humilde e constante, manter. Só que, claro, que a gente passa pelas dificuldades, a gente passa por adversidades na vida, às vezes a gente começa a ter desvios na vida e começa a diminuir essa obra. Vejamos a pandemia que acometeu o nosso país há 6 anos e ao mundo há quase 7. Começou em 2019 e aqui começou em 2020. Muitas pessoas pararam de praticar, claro, por causa do afastamento social. É compreensível. E quando foi liberado, muitas pessoas até hoje não retornaram, não voltaram a fazer o que fazia antes. Por quê? Desmotivou, desanimou, dificuldades que a pessoa começou a ter. E por que eles não retornaram? É aí que está. A gente passa por essas adversidades e a gente precisa resgatar isso dentro de nós. É perceber que no dia a dia são oportunidades de fazer as obras, até aqui dentro na casa espírita. Será que eu posso fazer algo aqui dentro na casa? Pergunte a algum trabalhador da casa. O que eu posso fazer? E aí vocês vão ter a resposta. A primeira coisa vai ser estude. Aprenda um pouco mais. E aí pode até estar ali na frente recepcionando. E recepção precisa de conhecimento também. Então, para tudo necessita de conhecimento. Então, estudar, fazer essa tão falada reforma íntima que a doutrina espírita fala tanto, é muito importante. E é aí que começa. E aí a gente se coloca muito à disposição de fazer. A gente coloca à disposição. Porque Deus não escolhe os prontos. O que Deus faz? Ele prepara aqueles que se colocam à disposição de fazer. Então não é que Deus, quero que você faça. Não, você tem que mostrar interesse. Nascer dentro de você essa semente para ela germinar, e aí sim Deus vai lá e vamos preparar porque Ele se colocou à disposição. É assim que funciona. Ele não faz por nós, a gente é que tem que fazer pela gente para alcançá-lo. Precisa de um movimento, de uma energia, uma vontade. Porque a nossa vontade é o que nos motiva, é o que faz a gente fazer as coisas não só nas ações, até em pensamento. Porque quando a gente percebe que às vezes a gente, eu não tenho dinheiro para ajudar. Aí existe uma outra coisa que é muito importante, oração. O pensamento, que é o motivador da energia positiva, o fazer o bem, está à disposição de todos nós. Mas eu não sei orar. Leia um livro. Livro de orações, Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, ele dá ali dicas, ou até orações. E ali tem todos os temas para as orações. E ali a gente pode ler, e cada vez que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo. E até que chega uma hora que a gente não precisa mais. A gente começa a orar com o coração, com o sentimento. Porque ser obreiro na fé é essa reforma íntima, de se conhecer, e a gente vai percebendo os sentimentos. Aí a gente começa a orar com os nossos sentimentos. A pergunta não é se eu sou capaz. E aí volto a dizer, a pergunta correta é, estou disposto? Porque capaz todos nós temos, todos nós somos capazes. Agora, será que a gente está disposto a querer fazer, a ajudar? Por isso que Jesus traz esse conhecimento tão grande para nós, que na leitura inicial parece ser simples, mas com as nossas dificuldades, com as nossas paixões negativas, nesse materialismo que a gente ainda tem diante a vida, é que a gente tem dificuldade de fazer.
Ah, é porque hoje está frio. Ah, é porque chegou visita em casa. Ah, é porque sentiu uma dor de cabeça. São adversidades, são compreensíveis. Chegou visita em casa, nossa, como é que eu vou deixar a visita e eu não vou lá fazer o que eu preciso fazer, ouvir ao centro espírita? Acredito que a maioria de vocês, quando começou a frequentar o centro espírita, teve dificuldades. Pessoas que chegaram em casa, um desânimo, que é natural. São provas para a gente experienciar, para a gente experimentar, para ver se a gente vai seguir. Por quê? Porque é muito fácil a gente vir, e quando a gente tem essa vontade, precisa exercitar a vontade, fortalecer a vontade. E a forma de fortalecer a vontade é através da dificuldade. Então as dificuldades não vêm porque a gente precisa da dificuldade. A dificuldade a gente precisa para a gente ser fortalecido. Essa é a necessidade. Se ela só vem porque a gente precisa se fortalecer. Certo? Então, ser obreiro na fé é escolher o caminho do bem todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Que quando a gente quer ser visto fazendo algo, é o sentimento de vaidade que está ali junto, né? Então, quando a gente faz sem esperar algo em troca, é algo mais positivo. Mesmo, a gente precisa valorizar, mesmo as pessoas que agem com a vaidade. É valoroso, está ajudando. Mas aos poucos a pessoa vai se trabalhando e começa a perceber isso. Então a gente tem que cuidar até do nosso julgamento diante a pessoa que está fazendo uma obra mesmo com vaidade. A gente sabe, olha, está se mostrando, está esperando algo em troca. Mas muitas vezes se mostrar é inspirar. E aí vai da pessoa perceber se ela está sendo vaidosa ou não. Ou seja, o problema é dela, não nosso. O que importa é se a gente age e se a gente, quando age, se age com vaidade ou não, né? Então esse é o mais importante. A gente pode observar os outros para avaliar, para colocar em nossas vidas o que eu não quero que eu faça para mim, porque eu quero me conectar mais com Deus. E a gente sabe dos sentimentos que a gente tem, ou melhor, a gente está aprendendo a saber, porque a gente está nesse caminho de aprendizado. Ser obreiro na fé, então, é entender que pequenos gestos constroem grandes transformações. O trabalho do bem nunca é perdido. Às vezes a gente pensa que a gente só orando não vai auxiliar, mas toda ação no bem é uma semente a ser plantada. Pode ser que aquela semente não vá brotar naquele momento, mas pode ser que lá na frente brote. Até nós que estamos aqui na doutrina espírita, muitas vezes o Evangelho de Cristo, em outras religiões, a gente sabe do Evangelho de Cristo em outras religiões. Não é porque a doutrina espírita é superior ou melhor, é porque é chegado o momento de brotar. Tem gente que brota em outras religiões e não há melhor ou pior nisso. O que importa é a gente estar disposto a deixar brotar, que não é deixar, é buscar brotar, o brotamento dessa semente do Evangelho de Cristo. E saber que Deus está conosco sempre, nas dificuldades, e Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente como nós somos. E Ele sabe que a gente precisa se tornar melhor. E é aí onde vem as oportunidades da vida. Passar por alguém na rua para desejar bom dia. Uma pessoa, uma fila de mercado, fila de banco. Banco não tem mais fila, né? Agora é tudo senha, vai lá, ou às vezes tudo pelo celular, né? O WhatsApp resolve tudo ali. Mas nos encontros que a gente tem na vida, às vezes a pessoa vai ali e fala algo da vida e a gente se coloca à disposição de ouvir e às vezes repassa uma palavra positiva, né? Tudo isso são obras de a gente se melhorar. E que possamos sair daqui cada vez mais com esses desejos de bondade, de amor, de saber que obreiros da fé é a caridade material, é a caridade moral, é a caridade moral diante ao outro, é a caridade moral diante de si mesmo. A teoria diz que a gente precisa primeiro pensar em nós mesmos, fazer a caridade moral para si. Porém, muitas vezes a gente não faz isso. A gente começa a fazer a prática da caridade para o outro. Não é errado.
Só que quando a gente vai fazendo isso, lá na frente a gente começa a perceber, parece que está faltando alguma coisa comigo, parece que vem um sentimento ruim dentro de mim. Por que isso? Porque eu não fiz primeiro a caridade para mim mesmo, para me conhecer. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer os dois ao mesmo tempo e vai aprendendo a como lidar dessa condição. Amar ao próximo como a si mesmo. É como, é igual, não é mais a mim, não é mais ao outro. Se eu amar mais a mim do que ao outro, estou sendo egoísta. Se eu amar mais ao próximo do que a mim mesmo, estou faltando com alto amor. Esse é o grande chave, a grande senha que Jesus nos entregou e nos entrega cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente lê sobre isso. Porque é um ensinamento eterno. Para sempre vai ficar em nossos corações. Mas para que ele seja para sempre em nossos corações, a gente precisa deixar brotar esses bons sentimentos. E escolher um solo fértil. Escolher um solo que possa brotar. E que escolha é essa? Nas boas ações. Perceber as oportunidades. Não num solo sem vida, cheio de pedras, como o Evangelho fala da parábola do semeador. Lembra da palavra do semeador? A gente falou no Evangelho Rede Vivo, que é importantíssimo, porque a gente precisa entender que não basta a gente ter a semente. A gente precisa pegar essa semente, cuidar e colocar num solo fértil, nas obras, no dia a dia de nossas vidas. Não esqueçam, Deus está sempre conosco e Ele nos deixou, a cada um de nós, um anjo protetor. E Allan Kardec traz dessa forma mesmo, anjo protetor, ele traz nessa denominação. Cada um de nós temos um anjo guardião. Então a gente tem que ter a certeza disso. E como que a gente se conecta com o nosso anjo? Sendo obreiros na fé. A gente conversando, orando, elevando o pensamento, ele estará presente, pelo menos em pensamento, e muitas vezes presente espiritualmente. Mas quando a gente tem uma adversidade, ele está mais presente. Ele pode estar, às vezes, em outros trabalhos, mas o pensamento vai estar conectado. É só a gente abrir a chave, sintonizar o rádio, como dizemos muitas vezes. E essa sintonia com o anjo é através de bons pensamentos e principalmente de boas obras. Espero que vocês saiam daqui cheio de amor nos corações para que possam cada vez mais praticar o Evangelho de Cristo. Em resumo, o Evangelho de Cristo é esse: ser bons obreiros na fé. Certo? Que Jesus nos inspire, nos fortaleça e sempre nos conduza. Que a gente consiga levar sempre Jesus em nosso coração em todo momento de nossa vida. Em cada atitude da nossa vida, que a gente lembre de Jesus, que Jesus faria. Será que eu tomaria essa atitude na frente de Jesus ou diante dele? Qual a conexão que eu tenho com Jesus? O que ele nos ensina? Leve ele em todos os dias de suas vidas, de nossas vidas. Obrigado pela atenção de todos. Gerves, muito obrigada, agradecemos as palavras. Ouvir falar de Jesus é maravilhoso. Ficaríamos mais tempo, mas quero agradecer a todos que vieram contigo, a tuas companhias. Um abraço aos amigos, então, do Centro Espírita Allan Kardec. Tem um retorno excelente para os lares de vocês. Agradeço a presença de cada um dos irmãos também aqui e aos trabalhadores do plano espiritual desta casa. Gostaria de convidar os irmãos para a prece de encerramento e logo a seguir temos o passe. Continuemos, meus amigos, buscando esse mestre amor. Façamos essa conexão que está reverberando por estas paredes com o convite amoroso da transformação moral pelas nossas mãos e pelos nossos pensamentos. Busquemos o Cristo constantemente, a cada momento da alegria e da tristeza, que Ele possa renovar e transformar, para que nós tenhamos aquele ponto de vista da vida espiritual, do amor do nosso Pai e da grande oportunidade que é a reencarnação.
Que todos nós possamos retornar aos nossos lares envolvidos nestas falas, nestas palavras tão edificantes, consoladoras e transformadoras. Que a paz do Cristo esteja com todos. Que assim seja.